Nesse vídeo, vamos continuar resolvendo integrais indefinidas utilizando o completamento de quadrados. Bom, temos a integral para ser resolvida, 3x menos 1 sobre x ao quadrado menos x mais 1. Então, nesse termo, x ao quadrado menos x mais 1, nós vamos completar o quadrado. Lembrando que a expressão do nosso completar quadrado, pensaríamos em x ao quadrado mais 2ax mais a quadrado igual a x mais a ao quadrado. Ou x ao quadrado menos 2ax mais a quadrado seria x menos a ao quadrado. No nosso caso aqui, não temos esse 2 que a gente precisa. Então, se a gente não tem, a gente vai colocar x ao quadrado menos 2 vezes 1 meio. Nós colocamos e, ao mesmo tempo, nós tiramos. Multiplicamos, dividimos. Se a gente simplificar, a expressão volta para a anterior. Tá? Agora, nós vamos escrever o nosso quadrado. X ao quadrado menos 2 vezes 1 meio de x, mais um termo. Esse termo é sempre o a ao quadrado. O nosso a aqui é 1 meio. Então, nós precisamos colocar esse termo ao quadrado, 1/4. Observa que nós já tínhamos aqui, o nosso problema já nos deu 1. 1, nós podemos pensar que é 1/4 mais 3/4. Então, 1/4 que eu preciso, mais o 3/4 para fechar 1. Então, eu posso dizer que x ao quadrado menos x mais 1 é x menos 1 meio ao quadrado mais 3/4. Então, vou reescrever a minha integral i como sendo 3x menos 1 dividido por x menos 1 meio ao quadrado mais 3/4 vezes dx, é claro. E agora, eu chego numa expressão em que eu posso pensar no denominador como o quadrado mais a quadrado. Ou seja, eu posso pensar numa substituição trigonométrica. E aí, eu vou fazer o meu triângulo retângulo, onde essa soma de dois quadrados vai para a minha hipotenusa. É claro que mesmo não tendo a raiz na nossa conta, nós vamos colocar a raiz na hipotenusa, porque a hipotenusa como lado é a raiz quadrada da soma dos quadrados dos catetos. Então, um dos catetos é x menos 1 meio e o outro cateto é raiz de 3 sobre 2. Cateto oposto dividido por cateto adjacente, vamos ter tangente no nosso ângulo θ, x menos 1 meio sobre raiz de 3 sobre 2. O que nós queremos? Transformar uma integral complicada numa integral mais simples, utilizando o método da substituição trigonométrica. A minha substituição é essa, tangente de θ vai ser x menos 1 meio dividido por raiz de 3 sobre 2. Isso significa que x menos 1 meio é raiz de 3 sobre 2 tangente de θ. Ou ainda que x é 1 meio mais raiz de 3 sobre 2 tangente de θ. Então, onde aparece x na nossa integral, aqui, nós vamos colocar 1 meio mais raiz de 3 sobre 2 tangente de θ. Bom, mas tem outras expressões que nós precisamos. Nós precisamos saber quem é dx. Então, vamos derivar essa expressão. Então, dx derivada de 1 meio, 0. Raiz de 3 sobre 2, derivada da tangente, secante ao quadrado de θ, dθ. X menos 1 meio ao quadrado
mais 3/4. X menos 1/2, ó, raiz de 3 sobre 2, tangente de θ. Então, vai ser 3/4 tangente ao quadrado de θ mais 3/4. 3/4 em evidência, tangente ao quadrado de θ mais 1. 3/4 secante ao quadrado de θ. Então, a nossa integral I será, vou chamar de I nova, nossa integral em θ. 3 que multiplica x, 1/2, mais raiz de 3 sobre 2, tangente de θ, dx, raiz de 3 sobre 2, secante ao quadrado de θ dθ, tudo dividido por x menos 1/2 ao quadrado, mais 3/4, que é 3/4 secante ao quadrado de θ. Então, secante ao quadrado de θ cancelou com secante ao quadrado de θ. Vamos colocar, então, aqui 3 em evidência, 2 também, 3 sobre 2, e nós vamos ter, entre colchetes, 1 mais raiz de 3 tangente de θ. E nós temos raiz de 3 sobre 2, primeira fração, inverso da segunda, 4 sobre 3 dθ. Bom, aqui, esse 3 cancela com esse 3, aqui nós temos 2 vezes 2, 4, 4 aqui. Raiz de 3, que multiplica integral de dθ, mais 3, que multiplica integral de tangente de θ dθ. Então, fazendo a multiplicação desse raiz de 3 aqui, raiz de 3, integral de dθ é θ, 3, integral da tangente, ln do módulo do cosseno de θ, mais uma constante, e aqui é o sinal de menos, menos ln do cosseno. Bom, esse é o resultado da nossa integral nova. Nós precisamos voltar para x. Voltar para x significa dizer quem é θ e quem é o cosseno de θ. Então, nós vamos precisar voltar para o triângulo retângulo. De onde saiu o meu θ? Saiu daqui, ó. Saiu da tangente de θ. Então, θ é o arco cuja tangente vale x menos 1/2 sobre raiz de 3 sobre 2. Então, θ é o arco cuja tangente vale x menos 1/2 dividido por raiz de 3 sobre 2. Quem é o cosseno de θ? Vamos olhar para o triângulo. Cosseno de θ, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, cosseno de θ é o cateto adjacente, que é raiz de 3 sobre 2, dividido pela raiz, que é a raiz original do nosso problema, x ao quadrado menos x mais 1, que é o nosso denominador aqui, ó. Tá? Dentro da raiz, claro, apesar do nosso enunciado não ter a raiz. Então, a nossa integral I vai ser raiz de 3, arco tangente de x menos 1 sobre raiz de 3 sobre 2. Desculpa, é x menos 1/2. X menos 1/2. Menos 3 ln, observa aqui, menos 3 ln do cosseno, que é raiz de 3 sobre 2, raiz de x ao quadrado menos x mais 1.
mais uma constante. Bom, aí nós podemos arrumar um pouquinho os nossos termos aqui. Raiz de 3, arco tangente de 2 sobre raiz de 3, então 2 raiz de 3 sobre 3, vezes x menos 1 meio, menos 3 ln Bom, aqui, como a gente tem uma divisão, né, nós poderíamos colocar o ln de raiz de 3 sobre 2 menos o ln da raiz de x ao quadrado menos x mais 1 mais a constante, tá? Esse cara aqui, que é ln de raiz de 3 sobre 2, é um número. Então, em geral, nas respostas, se vocês, dos exercícios, se vocês pegarem um livro, vocês vão ver que esses ln's de constante, eles não aparecem, porque eles são agregados à constante. Então, é como se ele desaparecesse da integral. Então, repetindo aqui a parte do arco tangente. E nós vamos ficar com mais 3 ln da raiz de x ao quadrado menos x mais 1 mais uma constante, onde eu juntei esse termo aqui, então, para constante. Observa que aqui vocês têm um expoente, né, x ao quadrado menos x mais 1 está elevado a 1 meio. Esse 1 meio, pela propriedade dos logaritmos, nós poderíamos colocar à frente. Então, nós ficaríamos com raiz de 3, arco tangente de 2 raiz de 3 sobre 3, vezes x menos 1 meio, mais 3 meios do ln do módulo de x ao quadrado menos x mais 1, mais uma constante. Então, qualquer uma dessas últimas respostas está correta, tá? É isso, pessoal. Até o próximo vídeo.